E assim, uma das coisas que eu percebi, inclusive eu estava vendo um teólogo falar ontem sobre isso, sobre avivamento. Ele falou que uma das principais características que houve em todos os avivamentos foi o desejo de missões, foi o desejo missionário. Não houve avivamento nesse mundo onde não houve um desejo missionário muito forte. É interessante, Netinho, a questão lá do William Seymour, né? Em 1904 a 1906. Se você for perceber aquele avivamento ali, que para começar a atender o público, eles tiveram que esvaziar um ambiente que era um ambiente de animais, de tantos lugares bons que existia naquela época. Na própria Rua Azusa existia prédios bem interessantes que poderiam ser usados. Eles não tinham condição para isso. Eles foram alugar um prédio que era onde habitavam animais. Mas não obstante isso, o Espírito Santo de Deus permanecia no meio deles. De sorte que na Rua Azusa o poder de Deus foi tão grande, mas tão grande, que isso tomou conta do cenário nacional, a ponto de jornalistas se infiltrarem no meio do culto para querer desmascarar aqueles supostos milagres que aconteciam. Aquela evidência do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo também é um sinal do autêntico avivamento. Uma igreja que não busca o batismo com o Espírito Santo, ou que não crê no batismo com o Espírito Santo, passa por uma dificuldade muito grande, inclusive bíblica. Aí o que, que acontece lá na Rua Azusa? As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, toda a nação dos Estados Unidos fica sabendo daquilo, e os jornalistas foram lá para a Rua Azusa ver o que, é que estava acontecendo. E um jornalista disse, e isso está muito claro nos livros sobre a Rua Azusa, inclusive um livro escrito pelo William Seymour, ele disse, olha, o jornalista foi lá, se infiltrou e disse que iria desmascarar esses supostos milagres que estavam acontecendo, as curas que estavam acontecendo, e esse mentiroso batismo com o Espírito Santo. Quando ele chegou lá, que começou a fazer uma reportagem, que ele foi se levantar para denunciar aquele tipo de situação que estava acontecendo, o Espírito Santo de Deus tocou nele. Ele aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo de Deus na hora. Ou seja, até os opositores da obra do Senhor, quando se encontram no mesmo lugar de pessoas que estão avivadas com o Espírito Santo, a obra do Senhor não pode ser contida. Essas pessoas são contagiadas e agora aquele jornalista não estava fazendo mais uma reportagem falando mal da Rua Azusa, mas estava fazendo uma reportagem agora enaltecendo aquela Rua Azusa e falando que era obra de Deus e que ele mesmo havia evidenciado tudo isso. Falando sobre o que ele mesmo presenciou, É né? verdade. E aonde há manifestação do Espírito Santo, aonde há clara manifestação do Espírito Santo, normalmente ela é contagiante, né? Porque, assim, é impossível você estar em contato com o Espírito real de Deus e não ser contagiado, né? É verdade. Onde o Espírito Santo do Senhor está, tem que ter algumas evidências que ele está, né? É interessante que algumas pessoas até têm o Espírito Santo como se fosse uma simples energia, né? E a gente está estudando numa escola bíblica dominical que nós cremos na Trindade e nós cremos que o Espírito Santo não é apenas uma energia, o Espírito Santo é Deus. E como Deus está no nosso meio. Então existem algumas evidências que esse Espírito Santo está no nosso meio, que é justamente os dons espirituais, um desejo contínuo pela oração, um desejo contínuo pelo jejum bíblico. Então, se houver oração no nosso meio, se houver jejuns no nosso meio, se houver comunhão entre os membros do corpo de Cristo, isso é um sinal evidente e bíblico que o Espírito Santo está no nosso meio e que ele está com liberdade para fazer o que lhe apraz.
Até porque isso não é natural do homem, né? Não é natural do homem não rejeitar a comida. Não é natural do homem aceitar o outro no seu meio, né? Então Deus ele quebra com toda a naturalidade e traz uma realidade que só pode ser evidenciada através do seu espírito, né? Somente através do seu Espírito Santo. E a gente vê isso, Netinho, em todos os avivamentos que existiram. Exatamente. Um avivamento que eu gosto muito, e esse avivamento é bem pessoal, mas atingiu a igreja que ele era pastor, foi do Edwards, Jonathan Edwards. Um exímio pregador, um grande teólogo, um grande homem de Deus. Mas ele estava na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e ele estava com um sermão marcado para daqui a 4 dias. E ele começou a orar e a jejuar de forma veemente. Ele não saía do quarto, ele não queria se alimentar, ele só queria orar, jejuar e ler a palavra do Senhor. Você tem conhecimento sobre isso, Netinho? Os sermãos naquela época, eles eram lidos. Ninguém expunha um sermão de forma decorada como hoje a gente faz. Os sermãos eram lidos. E Jonathan Edwards chegou para o seu público, colocou o texto na sua frente e começou a ler o sermão. E a história fala, o livro Heróis da Fé. Quem não tem esse livro, compre. A história fala que as pessoas começaram a olhar para o rosto de Jonathan Edwards e o rosto dele brilhava como o sol. As pessoas achavam que estavam de frente a um anjo do Senhor, devido ao tamanho seu resplendor do rosto daquele homem de Deus. E ele começou a pregar um sermão conhecido como Sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. E aquele sermão era tão forte, mas tão forte, e as pessoas eram tão impactadas com a glória de Deus que era manifesta naquele sermão, que era um sermão sobre o inferno, que as pessoas se seguravam nas cadeiras com medo de ir para o inferno naquele exato momento. Quando Jonathan Edwards acabou o sermão, todo o grupo de pessoas foram para frente, pedindo para Jonathan Edwards orar por eles, porque eles estavam com medo de ir para o inferno. Eles queriam experimentar aquele avivamento que Jonathan Edwards tinha provado diante de Deus. Então, é uma evidência clara, bíblica, que Deus fez e ainda faz esses sinais no meio do seu povo. Daniel, assim, e no nosso coração da igreja atual, como crente, como principal função que nós exercemos aqui na terra como crente, é desejo de todo crente participar de um avivamento? É fundamental para um crente participar de um avivamento? Netinho, se um cristão não tiver mais desejo pelas coisas de Deus, eu vou usar uma frase de um pregador por nome Marcos Feliciano, ele está com defeito de fabricação, né? Porque infelizmente os nossos sermões hoje têm feito com que as pessoas se voltem para a terra. Hoje existem muitos sermões que você vai conquistar, que Deus vai te dar e que você vai receber. É uma racionalidade velada, né? As pessoas estão de olho nas mãos do Senhor, naquilo que o Senhor pode lhe dar, nos presentes de Deus, mas as pessoas estão esquecendo da face do Senhor. E a Bíblia fala, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Existem as bênçãos do céu de um lado e as bênçãos materiais do outro. Nossa geração está voltada para a Babilônia, né? É verdade. Vocês lembram muito bem do texto, Salmo do número 42? Assim como o servo clama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti. Exatamente. A gente só pode entender, Netinho, como esse servo clama pelas correntes das águas, se a gente for para o Oriente e ver o que acontecia. Os servos, eles subiam para as montanhas onde eles tinham alimento
e onde eles tinham bastante água. E lá eles sobreviviam, os servos, naquelas montanhas. Mas existia um período no ano que nas montanhas faltava água e faltava alimento. Os servos conseguiam passar algum tempo sem alimento, mas eles não conseguiam ficar sem água. E os caçadores ficavam embaixo das montanhas esperando os servos descerem para matar os servos. Mas o desejo dos servos de beber água era maior do que o desejo de viver. A ponto de os servos descerem em zigue-zague por aquelas montanhas, sabendo que iriam morrer. Mas eles queriam morrer, mas não queriam morrer de sede. Porque o desejo de se alimentar e o desejo de beber água era maior do que o desejo de viver. Esse é o desejo que a gente tem que ter pelo Senhor. O nosso desejo pelas coisas de Deus tem que ser maior do que o desejo de viver. O nosso desejo pelas coisas do céu tem que ser maior do que o desejo das coisas desse mundo. Se não for assim, nós não estamos preparados para um autêntico e bíblico avivamento. Que nós sejamos, né, essa geração escolhida pelo próprio Deus para que nós venhamos a presenciar esse avivamento divino, né? Para que nós venhamos a presenciar. Mas assim, Daniel, assim, olhando para a nossa geração, olhando para todos os indícios, olhando, é errado dizer que nossa geração ela realmente está esperando ou está precisando de um novo avivamento. Que está precisando, com certeza nós estamos precisando de um autêntico avivamento. E também nós estamos buscando, né, um autêntico avivamento, embora que a nossa busca seja bem superficial, né? É totalmente diferente da busca desses homens que outrora foram citados aqui nos textos bíblicos e nas evidências históricas, né? Nós não temos buscado como deveria, mas existem algumas pessoas de nós que passaram também por um autêntico avivamento. Eu creio, né, que em algum tempo na minha vida eu passei por um avivamento. A minha família não era uma família muito fácil, né? Eu tenho 3 tios que já foram presos e o meu pai foi morto devido a se envolver com tráfico de drogas. E algumas pessoas, depois da morte do meu pai, queriam que eu assumisse o crime ainda adolescente. E tinha tudo para eu ser um criminoso. Tudo para ser um criminoso mesmo. A minha mãe, até hoje eu luto com minha mãe em relação ao alcoolismo. Eu tenho 2 irmãos. Os meus 2 irmãos são envolvidos com drogas. Na minha família sempre foi diferente. Não é minha mãe que me aconselha. Eu sempre ligo para minha mãe para aconselhar a minha mãe. E eu creio que eu passei e passo em alguns momentos por um autêntico avivamento. Por quê? Porque, humanamente falando, eu acho que eu já teria desistido da minha família, do meu chamado, da minha fé. Mas se eu estou de pé e se eu estou permanecendo na presença do Senhor, é porque Deus, pela sua graça, derramou em mim um verdadeiro avivamento. E eu creio que está derramando. Eu creio. E essa distância da sua realidade, da realidade que você foi imposto, da realidade que você vive hoje, é um autêntico indício de avivamento, né? É um autêntico indício de milagre, né? Durante muito tempo, Netinho, eu convivi com uma família que era católica apostólica romana e que se posicionava contra eu ser evangélico, né? Falava que preferia que eu fosse morto do que eu fosse evangélico. Houve uma resistência no princípio. Depois, alguns familiares meus aceitou através de mim o evangelho, né? Hoje uma tia minha aceitou Jesus, é crente na pessoa de Jesus Cristo. Alguns familiares meus já aceitou Jesus Cristo, permanece nos caminhos do Senhor. Então, eu só tenho que glorificar e agradecer a Deus porque eu creio que Deus chegou com um avivamento na minha vida e creio que esse avivamento também vai ser transmitido para a vida da minha família e das pessoas que estão próximas à minha pessoa. Eu não tenho a menor dúvida, e isso foi uma coisa que eu mesmo já falei para você, que uma vez a gente conversando na frente da casa da minha tia, que ela tinha dado um culto de ação de graças, eu até falei isso para você, eu falei, Daniel,
É interessante porque hoje é raro de se ver. Mas quando você está pregando sobre